Oi, turminha! Bom, agora a gente vai fazer a correção das atividades da terceira semana do PET. Então, no vídeo da semana passada e na discussão que a gente faz pelo WhatsApp toda semana, né, naquela conversa que a gente tem, eu pedi que vocês fizessem na semana passada as atividades da semana 3 do PET. Então, nós vamos seguir sempre assim, semana por semana, tá? Por enquanto, caso nada mude. Então, vamos lá. Atividade 1. Atividade 1 diz assim, ó. Depreende-se que a linguagem é vista como meio de interação social entre os indivíduos de uma comunidade. Partindo desse pressuposto, explique a relação entre os interlocutores envolvidos em um diálogo. Então, a gente discutiu sobre interlocutor, sobre locutor, sobre emissor, sobre receptor, isso durante as nossas aulas. No início, né, a gente teve pouco tempo de aula, mas foi antes da gente iniciar a quarentena, a gente já tinha discutido um pouquinho sobre isso, a gente fez atividade do livro, né? Então, nós discutimos lá que para que a comunicação aconteça, é preciso que haja uma interação social entre os participantes desse processo de comunicação, desse processo comunicativo. Os participantes desse processo comunicativo são chamados de interlocutores, né? Então, eu coloquei aqui, ó, para que a comunicação ocorra e haja interação social, é preciso que emissor e receptor estejam sintonizados. Quem é o emissor? O emissor é aquele que fala. Quem é o receptor? Receptor é aquele que ouve, né? Os dois são interlocutores quando eles estão participando de um processo comunicativo. Então, eles precisam estar sintonizados para que haja a comunicação, para que eles consigam se comunicar, né? Então, os interlocutores são aqueles que participam desse processo, né? Como eu já disse, o processo de comunicação. Portanto, se há interação, compreensão da mensagem, os interlocutores estão sintonizados. Então, se eles conseguem interagir, se eles compreendem a mensagem passada ali naquele momento de comunicação, eles estão sintonizados. Então, a mensagem ela precisa fazer sentido para ambos. Não adianta eu estar me comunicando com vocês, eu estar falando de uma coisa e vocês não terem ideia do que é. Se eu falar, por exemplo, se eu estivesse aqui falando sobre linguagem e vocês nunca tivessem visto falar o que é linguagem, o que é língua, o que é função de linguagem, o nosso processo comunicativo não ia acontecer. Por quê? Porque eu ia falar, mas vocês não iriam compreender, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo, ó. A discussão sobre um livro. Discussão sobre um livro é um exemplo para a gente entender como é que funciona esse processo comunicativo, como é importante que os interlocutores estejam sintonizados. Então, ó, caso um dos interlocutores não tenha lido o livro, não conhece a história. Portanto, haverá prejuízo em sua compreensão naquele momento em que a comunicação está ocorrendo. Então, se nós estamos discutindo sobre um livro qualquer, sei lá, um livro de Machado de Assis, vamos falar aqui, Dom Casmurro. E aí, eu já li o livro, eu conheço a história do livro, mas um de vocês não leu o livro, né? Todos não leram, enfim. Vocês não leram o livro. E aí, eu estou fazendo uma discussão com vocês sobre o livro. Se vocês não tiverem lido o livro, vocês não vão compreender a mensagem. A mensagem não vai ser passada. Ou seja, eu falei e vocês não entenderam. Então, não houve comunicação. A mensagem não foi passada, tá? Não foi compreendida por todos, certo? Então, por isso que os interlocutores, eles precisam estar sintonizados e é importante que eles estejam sintonizados para que o processo de comunicação ocorra. Atividade 2. Segue uma das criações artísticas do poeta Fernando Pessoa. Após analisá-la, defina os elementos em questão. Então, a professora discutiu na aula, não foi na aula dessa semana, se eu não me engano, foi na aula da segunda semana. Ela discutiu sobre os elementos da comunicação, certo? A gente também já tinha discutido isso em sala de aula, antes um pouquinho de falar sobre funções de linguagem. Então, ela pede, aqui a atividade, ela pede que a gente entenda o poema, a gente leia o poema, e a partir da leitura desse poema, a gente identifique quais são os elementos da comunicação presentes, né? Onde estão? Como a gente encontra eles aqui nesse poema. Então, vamos ler o poema. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Por te cruzarmos,
Quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, gente, esse poema aqui de Fernando Pessoa, né, Mar Português, e aí logo depois vem lá, letra A, para a gente identificar quem é o emissor. Então, como nós já dissemos, o emissor é aquele que fala. Então, quem está falando? Quem é o emissor? Quem está apresentando aqui, né? Então, ó, o emissor, nós, os portugueses. Como que a gente identifica, né? A gente observa lá que tem verbos e pronomes que estão demarcados na primeira pessoa do plural. Então, está falando dos portugueses de maneira geral, não de uma única só pessoa, tá? Então, não somente do eu lírico, mas ele fala em nome dos portugueses. Então, nós, os portugueses, certo? Receptor, para quem é dito, certo? Eles estão, então, falando para o mar, tá? Lá no início já começa, ó mar, certo? A mensagem, qual é a mensagem que está sendo apresentada aqui? É o poema. O poema está sendo retratado na íntegra, certo? O código que é utilizado para que haja esse momento, essa comunicação, para que seja passado isso. O código é a língua portuguesa, certo? Então, se estivesse em inglês, seria a língua inglesa. Se estivesse sendo falado em libras, seria libras, certo? O canal de comunicação. Como que é feito esse canal? Por meio de quê? É por meio da linguagem escrita, tá? Se fosse só uma declamação de um poema, por exemplo, a gente tivesse, sei lá, um teatro e fosse declarado, seria o quê? A linguagem oral, tá? No caso aqui, a linguagem escrita. E o contexto, sobre o que se fala, certo? É sobre o mar português. Tranquilo, gente? Então, essa questão era bem simples. Era só você identificar quais eram os elementos aqui da linguagem que aparecia nesse poema. Então, eram esses aí. Emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. E a última atividade, que é a atividade 3. Ela traz assim, ó. A frase abaixo foi extraída de um anúncio que vende produtos para a pele. Então, a frase é a seguinte. Hoje você é uma uva, mas cuidado, uva passa. Então, a gente consegue perceber já que é um anúncio publicitário, né? Já dá para perceber, assim, se a gente levar em consideração o contexto e tal. E a letra A diz assim, ó. Comente a superposição de funções gramaticais que recai sobre a palavra passa. Então, além de falar da palavra passa, eu fiz aqui uma análisezinha dessa frase, desse anúncio, para a gente entender, né? Inclusive, no grupo lá no dia da nossa primeira aula, acho que foi segunda-feira, alguém questionou em algum dos grupos, eu não lembro qual foi, e eu mandei um áudio lá explicando mais ou menos essa questão e falei que aqui nessa aula eu ia explicar melhor, porque eu teria um tempo maior também, né, para poder falar com vocês. Então aqui eu destrinchei bastante, tá? Então, olha aqui, ó. Em relação ao sentido, o termo uva se refere a uma pessoa de pele jovem e lisa. Quando você fala assim, nossa, você tá parecendo uma uva, certo? É um termo que é utilizado para se referir à pessoa que tem uma pele jovem, uma pele lisa, bonita, né? Agora, uva passa, se você pegar o aspecto da uva passa, você vai perceber que ela é enrugada, certo? Então, quando você fala uva passa a ser uma pele envelhecida, enrugada, desidratada pelo tempo, né? Assim como a uva passa, que assume esse aspecto também, depois de passar o tempo da colheita, né? Então, ela fica com um aspecto enrugado. Então, faz essa analogia, tá? Dessa forma, o termo assume função de adjetivo, tá? Então, esse termo aí, o termo uva, ele assume função de adjetivo. Apesar de, na maioria das vezes, a gente utilizar ele como substantivo, né? Por quê? Porque dá nome a alguma coisa. Então, ele dá o nome a uma fruta, uva. Uva é uma fruta. Porém, nesse anúncio, ele é utilizado como adjetivo, certo? Tá caracterizando, certo? Então, ó, o termo, então, assume função de adjetivo na primeira frase.
Ó, hoje você é uma uva, está o quê? Enaltecendo a pessoa, a pele, tá? E já na segunda frase, está sendo usado de forma pejorativa, né? Então, ó, mas cuidado, uva passa. Então, já está usando como uma característica ruim, né? Uva passa, vai ficar com a pele enrugada. E além disso, também a gente percebe aí uma função verbal no termo passa, tá? Uva passa, eu até sublinhei aqui o passa para vocês verem, tá? O passa nesse termo aí é no sentido de ficar para trás, tá? De envelhecer, do tempo passar realmente. Certinho, gente? Que faltou um ponto final, mas tudo bem. Letra B. Explique os efeitos persuasivos provocados por essa superposição. Então, ó, como eu já disse lá no início, é uma propaganda, né? É um anúncio publicitário. Então, para que utilizam-se os efeitos persuasivos nesse momento? Para convencer o receptor, convencer o leitor, tá? Disso. De quê? Reforçando a ideia da necessidade de cuidar da pele constantemente. Por quê? Porque com o passar do tempo, essa pele ela vai apresentando sinais de envelhecimento, certo? Então, por esse motivo. É utilizado, então, para meio que forçar, né? Convencer a pessoa que está lendo o anúncio a comprar o produto deles lá, que eles estão vendendo, que provavelmente é um creme, que é justamente a letra C, ó. Discorra sobre a função da linguagem que predomina na frase. Então, é uma função apelativa ou conativa. Por quê? Lembra que a gente falou sobre a função apelativa ou conativa? Geralmente, essa função é utilizada em anúncios publicitários, tá? Por quê? Como eu já disse anteriormente, ela busca, os textos que apresentam essa função, buscam persuadir e convencer o leitor a adquirir determinado produto. No caso aí, né, desse anúncio anterior, é um creme anti-idade, tá? Um creme anti-envelhecimento. Certo, gente? Nessa semana só tinha essas 3 questões, tá? Eu acho que foi tranquilo, né? Todo mundo, pelo menos lá no WhatsApp, não falaram, a maioria falou que foi tranquilo para realizar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa correção, podem tirar as dúvidas lá pelo WhatsApp, tá? Por enquanto, a gente segue no mesmo ritmo, tá? Fazendo as atividades de semana por semana no caderno. Se mudar alguma coisa, eu vou mandar mensagem avisando para vocês, tá? Não sei, né? Às vezes a escola mude alguma coisa. Se mudar alguma coisa, eu aviso vocês e vocês vão ficar cientes, podem ficar tranquilos, certinho? Então, bons estudos a todos e estou à disposição sempre para ajudar vocês no que vocês precisarem.